A Bíblia é recorrente em falar sobre saúde e prosperidade. Não tenho nenhuma vergonha de falar isso porque a Bíblia diz. Jesus uma vez estava falando lá que ele estava sem honra na pátria dele. Ele falou assim, nos dias de fome, né, lá atrás, tinha várias viúvas em Israel. Mas Deus enviou o profeta Elias a uma gentia, a uma viúva de Sarepta de Sidom. E o que Elias fez com essa viúva? Ela estava passando fome. O que ele fez? Multiplicou o azeite e a farinha da mulher. O que é isso, gente? Prosperidade. Aí Jesus saca um outro exemplo. Nos dias do profeta Eliseu, tinha muitos leprosos em Israel, mas Deus não curou ninguém a não ser Naamã, o sírio, um gentil, que foi lá. Como é que ele foi curado da lepra? Eliseu vai lá, o Naamã vai lá e se banha 7 vezes no Jordão. Ele foi curado. Esse milagre é do quê? Cura. Prosperidade, cura. Qual foi o milagre mais repetido que Jesus fez no ministério dele? Cura. 3/4 dos milagres dele foram cura. Como é que Jesus provia as coisas quando era necessário? Por exemplo, precisava de pão e peixe. O que ele fazia? Vinha um kitzinho com 120 calorias, que era o que a pessoa precisava. 4 gramas de proteína, é uma barrinha, né? Da Balduco. E o mestre, eu quero mais. Eu falei, não, filhão, olha o que eu já fiz. Não, a Bíblia diz que ele só parou o milagre, os caras não aguentavam, mas eu estou bem. Você imagina, tem gente que a gente conhece que não para nunca. Imagine esse, não querendo mais. Era a régua de Jesus. O que é isso, gente? Prosperidade. Então a Bíblia vai nessa linha, saúde e prosperidade. Para não dizer que eu estou mentindo, essa primeira aparição desse personagem bíblico, Melquisedeque, né? Então Abraão foi lá, está voltando de uma guerra contra 4 reis, ele resgata lá o sobrinho dele Ló, com a família, os bens, etc. Aí no caminho de volta ele conquistou, trouxe o espólio da guerra, e ele encontra aqui com essas pessoas, encontra com o rei de Sodoma e esse tal de Melquisedeque, rei de Salém. E a Bíblia diz lá em Hebreus que esse Melquisedeque, ele não tinha começo nem fim de dias e não tinha genealogia. Como é que um cara que não tem começo nem fim de dias, não nasce e não morre, e que não tem genealogia? Então esse Melquisedeque, na verdade, que apareceu lá, ele era o próprio Jesus, a encarnação do Senhor Jesus, dos momentos no Antigo Testamento em que o próprio Senhor Jesus apareceu. Ele apareceu para o pai de Sansão, para Manoá. Era o anjo do Senhor, era o Senhor Jesus ali. Ele apareceu na fornalha. Não tinha 4 na fornalha? O quarto lá era o Senhor Jesus. Então aqui aparece Melquisedeque, na verdade é o Senhor Jesus. E a primeira coisa, então a primeira manifestação de Jesus no Antigo Testamento, a primeira palavra de Melquisedeque qual foi? Verso de número 19. Bendito. Primeira palavra de Jesus tem para você, abençoado. Isso é bom, né? Não é amaldiçoado. Então eu sou abençoado. Aí ele chega lá para Abraão. O que ele oferece de largada? Pão e vinho. Pão e vinho, vinho e pão. Tem uma mesinha aqui que a gente... O que lembra pão e vinho? Ceia. A ceia, ela tem a ver... Eu sou o pão que desce do céu para dar vida ao mundo. A ceia, ela tem a ver com saúde. Por isso, entre vós, muitos fracos e doentes que dormem, porque não souberam discernir o corpo do Senhor. Não é o vinho, mas o corpo. Então a ceia tem a ver com saúde. A primeira coisa que Melquisedeque, o Senhor Jesus, ao encontrar Abraão, faz, ele fala bendito e vem com pão e vinho. Ele está dizendo o seguinte, Abraão, saúde. Tá bom. Como é que Abraão responde no verso 20? E Abraão deu-lhe o dízimo, a primeira ocorrência da palavra dízimo na Bíblia. Melquisedeque não falou assim, ô Abraão, você liga, né? Aqui, ó. Eu te trouxe pão e vinho, dá um dízimo para mim, você trouxe um monte de coisa. Não pediu. Nós estamos aqui em Gênesis capítulo 14. Em nenhum momento antes Deus falou assim, olha Abraão, você vai ter que dar dízimo de tudo que você ganhar. Não. Simplesmente foi uma reação de Abraão e ele ofereceu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Vamos lá. Eu falei que a morte está sobre a cabeça da gente. O que desloca essa morte da cabeça da gente? A verdade. Então, quando eu conheço a verdade, pá, chuta a morte. A ceia, ela tem a ver com o quê? Cura, saúde. Então, a ceia, ela desloca a doença. A ceia, vou repetir, ela desloca a enfermidade. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas dores. Levou. Pelos seus açoites, nós fomos curados.
o dízimo, a gente vai ver o que o dízimo ele desloca de sobre a cabeça da gente. Mas Abraão deu dízimo sem pedir nada. Então olha só, no início da Bíblia não tem lei, gente, 400 anos antes da lei. Não está falando de lei aqui. Aqui está dízimo, 10ª parte. Lá na 3ª carta de João, verso 2 diz assim, amado, João escrevendo para um cara chamado Gaio, amado, desejo que te vá bem, isso aí no original é prosperidade, que você tenha muito. Desejo que você prospere, que você vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. João escreve isso. Esse livro está na Bíblia. E a Bíblia diz que toda escritura é divinamente inspirada. Então quem está falando isso, gente, não é o João, é o Espírito de Deus. Você acha que João ia escrever uma coisa contrária do que Deus pensa? Ó, irmão, eu desejo que você leve aí a sua pobreza com muita resignação, sendo exemplo no seu sofrimento. Irmão, eu desejo que você carregue essa doença aí, porque afinal de contas muita gente está sendo encorajado pelo seu exemplo no seu sofrimento. Não! Gente, o que é melhor? Um herói morto ou um covarde vivo? Eu já sou diferente. É melhor um herói vivo do que um covarde morto. Não é não? Eu não quero ser um herói morto, eu quero ser um herói vivo. Não é não? Você pode ter. Mauricéia, você está andando na rua, tem uma nota de 100 e uma de 10. Qual que você pega? Qual que você pega? As duas, mulher! Tá lá, pega as duas, não pega uma só. Então a Bíblia coloca para você, ó, eu tenho saúde e prosperidade, qual que você quer? Os dois. Deus está falando assim, ó, escolhe, né? A gente brinca assim com a minha neta. Mas você fala assim, ela tem que escolher. Deus não fala assim, ó, escolhe, você escolheu dinheiro, beleza, só que você vai ficar numa cama. Adianta? Se você pudesse escolher dinheiro ou saúde, o que você escolheria? Não, um só. Saúde, porque, você pode ter dinheiro e você está na cama, você não vai gastar esse dinheiro, não. Mas não é assim. Você pode escolher os dois, Maurício. Você vê duas notas na rua, você pega a menor e me chama que eu pego a maior. Então esse é o desejo de Deus, gente. Está na Bíblia. Eu falei lá que a doença, ela é deslocada pela ceia. O dízimo desloca o devorador. A maldição do pecado está sobre, sim, as suas e as minhas finanças. Está sobre as finanças do mundo. Então tem trambicagem, tem justiça, tem fraude, tem roubo, tem taxação. Tudo isso é maldito, gente, é maldição. Então está sobre as nossas finanças, sobre o nosso patrimônio. Essa maldição está sobre ele. O diabo vem, como a gente já falou aqui, ele vem para matar, roubar e destruir, tá certo? Então, ele vai usar política, ele vai usar político, ele vai usar bandido, ele vai usar colarinho branco, ele vai usar vírus, bactéria, ele vai usar o que for para acabar com a sua vida. Porque é isso, nós estamos num ambiente de maldição. Só que do mesma forma, então vamos lá, Melquisedeque, fala assim, toque Abraão, pão e vinho. Ele estava mostrando desde o início como é que desloca a doença. Abraão veio com um dízimo. O dízimo desloca o devorador. Então vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos, eu vou passar rápido isso aqui. Do que é o princípio de dízimo na Bíblia. O servo de Abraão, Abraão chamou ele e falou assim, meu servo, eu preciso arrumar uma esposa para o meu filho, só que eu não quero aqui em Canaã, você vai lá em Padan, você vai buscar uma parente para ele casar. Tá bom, vou lá. Foi lá, tal, e ele saiu com presentes, porque quem ele achasse lá, ele ia dar presente para trazer uma esposa para o Isaac. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. Peraí, quantos camelos ele estava levando? Mas todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, significa que ele tinha só 10 camelos? Não, é porque 10 representa biblicamente um todo. Vou repetir, o 10, o dízimo, ele representa um todo. Abraão, sei lá quantos camelos ele tinha. Mas 10, quando ele chegou lá para Labão, falou assim, tô 10 camelos, falou, uau, ele deu tudo, o do mestre dele. Porque o 10 representa um todo. O dízimo está na Bíblia, aqui quando Abraão também deu dízimo para Melquisedeque. A parábola das 10 dracmas, das 10 moedas, quantas ela perdeu? Uma. 1 para 10, o que é? É o dízimo. Está um princípio de dízimo ali. Os 12 espias
que foram espiar a terra lá, eles voltaram. O que os 12 falaram? 10 falaram o quê? E que os outros 2 falaram o quê? Bora, vamos lá, mas espera aí, o 10 representa um todo. A nação toda pagou aquele amargor no deserto 40 anos, porque 10, representando o todo, foi contra. Esse texto é maravilhoso. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Se Jesus ressuscitou, eu e você seremos. Ah, mas Jesus não ressuscitou lá Lázaro, filho da viúva de Naim, a Talita, sim. O que aconteceu depois com eles? Morreram de novo. Jesus foi o primeiro que ressuscitou para não mais morrer. Ele foi as primícias, então eu e você vamos passar pelo mesmo processo. A gente vai ressuscitar para não morrer mais, porque as primícias, Jesus representou as primícias. Tá aqui o Jacó, teve uma visão lá em Betel, falou assim, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele era neto do Abraão. Ele aprendeu com o pai, com o avô, que o dízimo deslocava. E ele estava com uma mão na frente e outra atrás aqui, hein? E voltou cheio de coisa. O dízimo deslocou o devorador da vida dele. Malaquias 3, 8 a 11, que a gente sempre fala aqui na igreja. Vamos tirar alguns mitos daqui. Então esse texto diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas, e a palavra aqui é comportas, eu prefiro usar comportas, que ela é maior do que janela. Se eu não vos abrir as comportas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador. Repreenderei o devorador. Quem vai repreender o devorador? Deus. Porque o que eu fiz antes aqui? Trouxe o dízimo. Nota o seguinte, tem a palavra maldição. Tá vendo, tem que dar dízimo, senão Deus amaldiçoa. Espera aí, não. Aliás, o dízimo não é para todo mundo, eu vou mostrar aqui daqui a pouco. É só para quem tem a revelação do dízimo, senão não faça isso. Tem muita gente que dá o dízimo que não é dizimista. Não, ele não entendeu, ele está copiando. Ele está esperando que aconteça alguma coisa na vida dele, porque o outro fez, deu certo, ele quer também copiar. Mas o dízimo tem que ser o resultado de uma revelação, de um conhecimento. Eu mostrei aqui para vocês que o princípio da Bíblia é trazer as primícias. Quando a primícia é santa, todo o restante é. Dízimo, 10%. Renda, teu salário, o dízimo, o 10%, o que ele faz? Ele representa o todo. Deus nunca pediu 100%. Isso não é sinal de fé, não, pode ser uma deliberação, se quer fazer, faça. Mas ele está pedindo, ele está te ensinando a trazer o dízimo. Não está pedindo, ele está te ensinando a trazer o dízimo. Porque o dízimo representa o 100. Quando eu trago as primícias, o dízimo, Deus, como o Fabrício colocou aqui, ele santifica os 90. O santificar não é tornar santo de uma maneira com um halo na cabeça. Não, é tornar incomum, especial. Está tudo debaixo de maldição. O meu não. Os meus 90 não. Porque eu santifiquei. Essa maldição, notem, Deus não está pondo, não é Deus que está fazendo maldição alguma. Deus só está dando uma informação. Vocês não trazem o dízimo, vocês estão sendo amaldiçoados, porque a terra está debaixo de maldição. Os teus bens, teu patrimônio, tuas finanças estão sujeitas à maldição. Está sujeito a algum gaiato vir e te roubar, está sujeito a alguém praticar uma injustiça e te levar ao que você conquistou com suor e lágrimas. Isso é maldição. Mas quando você santifica, o que ele diz aqui? Ele está dizendo o seguinte, está por maldição, não estou mandando maldição. Mas você não está santificando. Você não está deixando eu tratar isso de maneira especial. Quando o dízimo é entendido e ele é praticado, então Deus fala algumas coisas aqui, pelo menos 4. Se eu não vos abrir as comportas do céu,
E não derramar, tudo isso é uma coisa só, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Isso não é conto da carochinha, isso não é um poema de alguém que está emocionado, isso é a verdade, gente, isso é a palavra de Deus. O dízimo faz com que Deus abra as comportas do céu de uma maneira extravagante, abundante. Você não vai ter lugar para recolher. É isso que ele está falando. Então o dízimo faz com que Deus derrame o favor dele. Você e eu não precisamos de mais dinheiro, a gente precisa do favor de Deus, ponto. José do Egito, ele era um detento, morava numa masmorra, e em uma hora ele virou governador do Egito. O segundo homem mais poderoso de toda a terra. Porque ele fez curso, ele fez MBA? Não, o favor de Deus. Tem mais, no verso 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador. O dízimo desloca o devorador sobre a sua vida. Tem um texto que eu gosto muito lá em Isaías 54:17. Toda arma preparada contra ti não prosperará. A arma existe e ela pode te atingir em alguma instância, mas ela não vai atingir o objetivo final. Deus vai te dar a vitória. Seja como for e que instância for, creia, porque é assim. Ele vai repreender o devorador, mas tem mais que ele vai fazer. Porque o devorador não vai destruir os frutos da sua terra. Você trabalhou, o negócio é seu. Tem mais. A vossa vida no campo não será estéril. Deus vai fazer ela frutífera. Se as primícias são santas, toda a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, se eu trago primícias, tinha uma festa lá em Israel que era a festa das primícias. Então, eles pegavam a primeira colheita e trazia para o Senhor. Primícia. Deus abençoava a colheita inteira. Certo? Esse é o princípio. Dízimo é esse princípio. Então, eu estou dizendo aqui, para vocês que vieram numa quinta-feira, querendo entender mais o que está na Bíblia, não o que eu acho. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: o dízimo é aquilo que você traz a Deus e que representa o teu todo. Certo? Você quer dar o dízimo do seu salário? Ok. Você quer dar o dízimo que você vendeu a casa? Ok. Deliberação sua. Eu não estou aqui para legislar sobre isso. Isso é contigo e Deus. Mas você tem aqui o teu montante que você recebeu. O que eu quero que Deus trate isso de maneira incomum e especial. O dízimo é esse mecanismo onde você oferece, não 100%, 50%, 20%, não. Os 10% você traz e Deus santifica o restante. Deus trata de maneira especial, não você, Deus. Isso é dízimo. Então esse é um princípio de vida financeira. Hebreus fala, né? Você falou de Melquisedeque. Melquisedeque introduz o conceito, né, de ceia. Melquisedeque introduz o conceito de dízimo. É o próprio Senhor Jesus falando. Aí o escritor de Hebreus fala o seguinte: chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Então o escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: esse negócio de Melquisedeque, vocês estão se fazendo tardios, é difícil de vocês entenderem, né? É difícil. Mas sabe de uma coisa? Deus tem segredo. Deus tem segredos. Sabe por que é que Jesus falava por parábolas? Ele explicou. Por que Jesus já não ia no papo reto? Falava: gente, eu sou o Messias, eu sou o Deus que encarnou, vocês estão entendendo? Aí ele vinha: não, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão que desce do céu. Ele não falava um papo reto. Ele ressuscitou, devia entrar no templo de Jerusalém: aqui sou eu, ressuscitei. Ele devia chegar para a guarda romana: você não me pega, entendeu? Não, era tudo meio escondido. Jesus ele falava por parábolas e ficava mais difícil de entender. Mas por quê? E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele a quem tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e os curem. Burros! Mas né, gente? Então Jesus, ele falava por parábola porque era segredo.
Aí os discípulos vinham perguntar para ele. Ele respondia, ele explicava de tudinho, tudinho. Por isso que nessa mesma parábola, ele compara aquela semente que cai no pé do caminho, que está no verso 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Se você não entendeu alguma coisa, o que você faz, gente? Ouve de novo. Se você não entendeu de novo, o que você faz? Ouve, ouve. Porque a fé vem pelo ouvir, 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 ouvir a palavra de Deus. É assim que a fé vem. É assim que a verdade desloca isso. O que eu quero dizer como mensagem final aqui hoje. O dízimo, ele desloca a maldição sobre as finanças. Ageu fala lá que o povo que voltou do exílio, literalmente, recebia o salário em saco furado. Ganhava, e quando via, já acabou. Não era abençoado, porque eles tinham abandonado a casa do Senhor e estavam fazendo as suas casas. Então, o dízimo, ele impede que isso aconteça, certo? Então, eu não estou aqui fazendo apelo, tentando te persuadir a você ser um dizimista se você ainda não é nada disso. Porque se você não entende isso, se você não conhece isso, não faça. Não é errado, não é pecado, Deus não está bravo, triste, absolutamente. Mas, se você quer entender isso, ouça mais. Se você achou que isso aqui não faz sentido, a conta não fecha, ok, irmão, não tem problema algum. Não é para todos o dízimo. Deus, ele usa aqueles que creem nisso. E dinheiro não é problema para Deus. Não precisa sustentar uma igreja. Isso não é problema para Deus. Ah, mas só tem um dizimista lá, não precisa. Deus usa aquele. Então, resumindo o que eu quis colocar nesses textos hoje, é que o propósito de Deus para a nossa vida financeira. Então, não dá para falar nada se não falar isso em primeiro lugar. É o fundamento da casa, que é o seguinte: você quer as suas finanças abençoadas? Então, o dízimo, ele santifica o restante. Fazer, pastor, pelo amor de Deus, se eu tirar 10%, eu já não tenho o que eu ganho, não consigo pagar as contas. Eu não estou aqui para responder ou resolver problemas de ninguém. Eu estou aqui para mostrar uma verdade. Essa verdade, ela não é exercida por calculadora, por planilha Excel. Essa verdade é exercida por você confiar naquilo que Deus está falando e que amanhã ele vai te suprir, ele vai tratar isso de maneira especial.